Continuação da leitura do livro Nascemos e Jamais Morreremos, a história de Chiara Corbella Petrillo, capítulo 6. A graça de viver a graça. Em verdade eu vos digo, vós chorareis e gemereis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis na tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Dia 14 de abril, quarta-feira santa. Chega o resultado da biópsia do fígado. É o último exame, o que dá a sentença definitiva. No quarto de Chiara, junto de Henrico, também está Verônica, uma amiga recém-chegada. Ao vê-la, Chiara sorri e lhe diz: Finalmente chegou, Verônica. Trouxe a toalha? Verônica sabe que se encontra ali em um momento delicado, mas não imagina o quanto. Também ela, como a Verônica do Evangelho, que enxuga o rosto de Jesus durante a subida ao Calvário, depois desse dia levará sempre no coração um ícone do amor. É verdade, estamos esperando pelos resultados, diz-lhe Henrico. Mais tarde, a enfermeira traz o almoço para Chiara e, com a desculpa de fazê-lo assinar uns papéis, pede a Henrico para segui-la pelo corredor. Chiara e Verônica ficam ali e conversam um pouco. Após algum tempo, ao ver que Henrico não retorna, Chiara diz: Acompanhe-me, vamos procurar por Henrico. Devem estar conversando ou vão encontrá-lo desmaiado em algum lugar. Fora no corredor, fora do corredor, porém, não há ninguém. O médico tomou Henrico à parte e comunicou-lhe o resultado do exame. Chiara é uma doente terminal. Aquilo que era somente uma suspeita agora é uma certeza. Há metástase em muitos pontos. O médico gostaria de ajudar Henrico e dizê-lo à mulher, mas tem lágrimas nos olhos e está quase sem voz. Enquanto isso, Chiara e Verônica voltaram ao quarto. É exatamente o tempo de se sentarem e Henrico entra, com os olhos molhados, e chama a mulher. Saem juntos do quarto. Henrico a acompanha até a capela do hospital, onde lhe diz tudo, sem lhe dizer nada. Eles se abraçam diante do Senhor e repetem um ao outro as promessas do casamento. Com medo de que o diabo a tente, Chiara pede expressamente: Só não me diga quanto tempo me resta, porque eu quero viver o presente. Alguns instantes depois, de mãos dadas, caminham de novo pelo corredor. Henrico perturbado, Chiara sorridente com as enfermeiras que se detêm para falar com ela. Despede-se de todos. É a hora de juntar suas coisas e voltar para casa. Logo na noite anterior, em uma conversa ocorrida em seu quarto, Chiara descreveu o matrimônio como é: um caminho para chegar ao céu. Para ela, um viúvo tem todo o direito de voltar a casar-se, exatamente porque chegar ao céu é que importa. Algum tempo antes, ela havia se interessado pela possibilidade de abrir um abrigo infantil para ajudar crianças com câncer e suas famílias a enfrentarem a morte. Ela sempre tem em mente os outros. Seu sofrimento a aproxima cada vez mais dos enfermos e dos necessitados. Sustentada pela graça, está pronta para continuar até o fim. O casal acompanha Verônica até a saída, onde a amiga vê Chiara chorar pela primeira vez. Quando se despedem, não dizem nada. Chiara diz-lhe apenas: Então, Feliz Páscoa. Depois Henrico sai sozinho do hospital e vai aos sogros para dar a notícia também a eles e pegar o pequeno Francesco. Quando ele volta, Chiara está na capela. Vê o menino e toma-o nos braços. Mostra-lhe um quadro da Virgem Maria. Faz com que ele acenda uma vela. Chiara se encontra novamente diante de uma imagem da Virgem Maria, como antes, com Maria Grazia Letizia. Se é verdade que somos aquilo que amamos, e Chiara amava profundamente a Jesus, era exatamente nessas últimas tribulações que ela ia se assemelhando cada vez mais a seu mestre. Com ela, tudo parecia ao mesmo tempo casual e pontual. E nos momentos mais importantes, estávamos sempre juntos. Naquela tarde, Cristiana foi encontrá-la no hospital, pois não sabia de nada. Ao entrar no quarto dela, não achou ninguém. Estavam todos na capela: Chiara, Enrico, Francesco, Daniela e o radiologista. Todos em lágrimas, exceto Chiara, que a olhou sorrindo. Cristiana, eu sabia que você viria. Chega sempre no momento certo. Deus a quer conosco a toda hora. Mas como é possível? Você viu Verônica sair? Cristiana não entendia bem o que estava acontecendo. Depois de ter conversado um pouco com Daniela, pegou Francesco e o levou para brincar no corredor, para deixar os Petrillo a sós.
Depois entrou de novo na capela, pois também estava precisando. Henrico juntou-se a ela e choraram juntos. Henrico não tinha palavras diante da força da esposa, de sua reação à notícia. Cristiana lhe disse que estaríamos todos com ele, que não iríamos deixar. Henrico confidenciou que precisaria de ajuda nas coisas concretas da vida de Francisco. As roupas, a entrada para a escola e tudo mais. Assustava-o um dia a dia inteiramente novo a ser enfrentado sozinho. Henrico sabia que só é possível fazer isso vivendo o hoje. É doloroso, mas não é insuportável. Existe aí uma beleza que nos sustenta. Daniela pede a Cristiana que acompanhe Kiara para tomar o último antibiótico antes da alta. Neste momento tão forte, Cristiana e Kiara estavam sozinhas, olhos nos olhos. Está preocupada? Sabe, Cris, eu parei de querer entender. De outro modo, a gente enlouquece. E estou melhor. Agora estou em paz. Agora acolho o que vier. Ele sabe o que faz. E até agora jamais me decepcionou. Depois eu entenderei. Se tivesse acontecido há um mês, eu não teria suportado. Agora consigo, se olho só para hoje. Depois, para cada dia existe uma graça. Dia a dia. Devo apenas abrir espaço. E acrescentou que voltar ao hospital tinha sido difícil, mas agora era diferente. Falaram depois daquele primeiro dia de internação como tinha sido difícil para as duas, mas foram exatamente aqueles momentos que as tinham preparado para receber a notícia. Agora, nenhum desespero, apenas uma misteriosa alegria que fazia sorrir. Aqueles minutos foram um tempo de paz incrível, ardentes como um forno que queima um supérfluo e somente deixa o substancial. O amor que foi recebido e doado. Fomos feitos para o céu. E somos na amizade, e mesmo na amizade isso não. Pobre Petrisco, disse Chiara, chamando o marido com um de seus apelidos carinhosos. Agora ele vai desabar. Ela estava preocupada com o marido. Cristiana lhe disse que Henrico estava bem. Lembrou-lhe que também ele estava preparado para viver tudo aquilo e que teria recebido a graça necessária. Os amigos não o deixariam sozinho. Obrigada, disse Chiara, sorrindo. Depois do relatório, os médicos tentam segurar Chiara e Henrico para exames posteriores, mas não conseguem. Eles entendem que é inútil permanecer no hospital. Não faz sentido ficar ali roubando o tempo do tempo que podem passar juntos, perto da família, com Francisco entre eles. Igualmente, não faz sentido começar outro ciclo de tratamentos. Poderiam prolongar a vida apenas por alguns meses, com o preço de muito sofrimento. Chiara nem pensa nisso, e Henrico está de acordo. Recusam as terapias, pedem para assinar a alta e sair. Para Chiara, os únicos tratamentos serão os paliativos, para aliviar os sofrimentos. Agora, ele precisa ir consolar sua família. Junto deles está também Ana Chiara, mulher de Gigi. Está grávida, encontra-se no hospital para o monitoramento e espera sua vez. Mesmo que não pareça oportuno falar de certas coisas nesse momento, Chiara lhe pergunta, com interesse, o que ela pensa sobre a educação dos filhos e acaricia sua barriga. Ana Chiara e o marido já têm 3 filhos. Quando Ana Chiara sai da consulta, encontra o Petrilo no corredor, voltando da capelinha. Chiara lhe parece mais luminosa que nunca. É como se aquela situação dolorosa exteriorizasse toda a sua beleza. Como sempre, Chiara põe as outras pessoas à frente de si mesma. E sabendo que a amiga está grávida, preocupa-se em não a deixar agitada. Abraçam-se, olham-se nos olhos e se despedem. Inesperadamente, Ana Chiara dará à luz com uma cesárea 4 horas mais tarde. Isso se revelará como um dom especial. De fato, o pequeno é prematuro, mas os médicos descobrem um nó no cordão umbilical. Se a gravidez tivesse ido adiante, o risco de sufocamento para o neonato teria sido muito alto, especialmente em um parto natural. As carícias de Chiara na barriga foram uma bela ternura em relação ao pequeno Gabriel. Por sua vez, Chiara teme que tenha sido a notícia de sua grave condição que tenha levado a amiga a dar à luz antes do tempo e por isso até lhe pede desculpas. Enquanto esperavam os papéis de saída, Cristiana acompanhou Chiara para pegar suas coisas. Em seguida, Chiara começou a despedir-se de suas companheiras de quarto. Para não preocupar a nenhuma delas, não explicou nada, apenas disse sorrindo: Eu peço a sua oração.
Continuem a rezar como fazíamos à noite. E lembre-se de que nós estamos aqui para tornar os outros melhores. Admirada, a enfermeira observava, perguntando-se: o que é que elas fazem à noite? Embora ela tivesse confessado a Cristiana que as despedidas lhe custavam mais que qualquer outra coisa, Chiara passou por todas as enfermeiras e médicos, todos visivelmente tocados, mas surpresos com sua paz e seu sorriso. Pouco depois, estavam juntos todos os quatro. Simone tinha vindo às pressas do trabalho e Chiara e Enrico estavam felizes por vê-la. Na saída, levávamos Francesco no carrinho e as maletas na mão. Os Petrilo caminhavam à nossa frente, bem abraçados, e com uma estranha alegria no semblante. No momento de nos despedirmos de Chiara, ela nos abraçou com muita força. Dissemos a ela que lhe queríamos muito bem, e ela respondeu: Amo vocês, muito. Estávamos chorando e ela, ao entrar no carro, virou-se para não nos encarar. Henrico pediu-nos que nos mantivéssemos por perto, pois talvez fizessem à noite um tempo de oração. Na noite de 4 de abril, todos os amigos se reencontraram junto do casal para rezar um rosário na casa dos pais de Chiara, próximo ao Coliseu. Ela está contente por abrir as portas aos seus amigos, acolhendo-os também para compartilhar aqueles momentos. Quando chegam todos, as cadeiras já estão em círculo, prontas para uma oração, que há mais de um ano acompanha a vivência dos dois esposos. Tudo havia começado em março de 2011, quando Chiara foi operada pela primeira vez e descobriu que tinha um tumor. Pensando em uma forma de estarem perto dela, de Henrico e Francesco, algumas famílias amigas começaram espontaneamente a reunir-se para rezar o rosário. É uma forma simples e eficaz de acompanhá-los, uma verdadeira consolação. Uma vez por semana, encontravam-se na casa de alguém e ali rezavam todos juntos. De início, somente pela cura de Chiara e depois, com o passar das semanas, foram acrescentando outras intenções. Até mesmo Chiara e Henrico participam com frequência e as orações de Chiara são sempre por intenções muito concretas. Está lisonjeada com tanto amor que sente em torno dela e de seu marido, e é raro ouvi-la pedir alguma coisa a si mesma. Reza pelas crianças, pelos enfermos, pelas pessoas com necessidades, conhecidas ou não. As palavras de Chiara são próprias de quem está acostumado a falar com Deus e com a Virgem Maria de modo confiante. Agradece pequenas coisas do dia a dia, um encontro, uma palavra, uma noite que transcorreu tranquila, a proximidade de seus amigos. Depois faz pedidos com a segurança de quem sabe que é ouvido. No início e no final da oração, ela e Henrico cantam com alegria. Naquela noite de 4 de abril, Chiara se encontra na poltrona, com luzes baixas, para não incomodar muito seus olhos. Na manhã seguinte, Chiara nos chamou para perguntar se Cristiana poderia ficar com ela na casa de seus pais, onde ficariam por algum tempo. Sua irmã Elisa chegaria de Milão, onde então vivia, e queria conversar com calma. Por isso, precisava de que alguém ficasse com Francisco. Quando Cristiana chegou, Chiara estava sonolenta e calada. Dizia que não tinha dormido. Tinha sido uma noite difícil para ela e Henrico. Puseram-se no sofá à espera de Elisa. Os pais estavam visivelmente abatidos. Para Chiara, a tristeza em volta dela era um peso a mais. Dizia que realmente assim era mais difícil fazer frente a tudo. Ela precisava de uma graça a mais para vivenciar este momento. Chiara e Henrico estavam em Medjugorje, muitas vezes, sempre para dar graças por um pequeno passo dado na paz. Também dessa vez puderam ir a Gospel. Na mesma noite, começaram a falar sobre isso. Seria possível alugar um pequeno avião nas condições de Chiara, a viagem por barco estava excluída, de modo que fossem os dois esposos com Francesco e sua família, além de Daniela e Ângelo, os amigos médicos. Mas essa solução não agrada a Chiara. Ela gostaria de levar muitos amigos nessa viagem. No dia seguinte, 6 de abril, sexta-feira santa, todos os amigos estão novamente juntos de Chiara e Henrico, de novo na casa dos Corbella. Padre Fábio Rosini sugeriu fazer a via sacra com eles. Quando ele chega, traz consigo uma das relíquias maiores de João Paulo II. Trata-se de um pequeno cacho de cabelos cortado em seu leito de morte. Ele o entrega a Chiara. Rezamos juntos por sua cura, usando para a via sacra as reflexões que o próprio João Paulo II escrevera em 1984, ano de nascimento de Chiara. Padre Fábio administrava também o sacramento da unção
dos infernos. Kiara está séria, concentrada, forte e mantém os olhos fechados. Permanece próxima das pessoas mais queridas. O marido, os pais, irmãos, amigos íntimos. Henrico olha para ela mais apaixonado que nunca, com uma ternura que comove. É um momento muito intenso e bonito. Henrico não teve raiva de Deus, nem Kiara. É dele que enxerga a paz e o conforto. Deus, diz Henrico, nós o encontramos na carne com as perfurações dos cravos, e em um homem suspenso na cruz. Deus é a experiência de um encontro com um homem vivo e ressuscitado. Muitas vezes nós comparamos o sofrimento com uma dança. É Deus que nos convida a dançar com Ele. E se você diz que sim, descobre que junto à dor também estão a paz e a alegria. Nesse momento, Kiara e Henrico estão dançando com Jesus. Mais do que nunca começam a pedir a Deus para viverem o momento presente, dia a dia, para não enlouquecer. De fato, se pensam no passado, a tristeza pode destruí-los. Se pensam no futuro, pode assaltá-los o medo. Porque não sabem o que irá acontecer. O passado, a misericórdia. O presente, a graça. O futuro, a providência. Diz Henrico. Peçamos a graça. O Senhor escuta esta oração e a cruz não os esmaga. A cada manhã, a graça lhes permite suportá-la, vivê-la de novo até a noite. Como Pedro, eles caminham sobre as águas agitadas pelo vento, mantendo o olhar fixo em Jesus. Cristiana, que continuava a ajudá-los com o menino, estava impressionada pela maneira como Chiara se comportava com Francisco. Cuidava dele, obviamente, mas à distância, preparava-o para um afastamento gradual. E explicava a Cristiano que se tivesse seguido, então, o seu instinto de mãe, que procura estar apegada ao filho até o último minuto disponível, teria destruído a ela e ao pequeno, que depois se encontraria subitamente sem sua mãe. Particularmente em uma noite, Elisa e Cristiana queriam ajudá-la a dar banho em Francisco. Olhando para elas e pondo-se de lado, ela disse: Agora é a sua vez de aprender. Henrique e Chiara estão sempre próximos. Cada olhar, cada palavra e gesto tinha sabor de eternidade, suspenso no tempo. Chiara explicava para Cristiana que já tinha feito o que deveria fazer para Francisco. Evidentemente, depois haverá alguma melhor do que eu. Sou feliz com Henrico e para mim é muito difícil despedir-me dele agora. Foi a ele que escolhi, prometi meu amor por todos os dias da minha vida. Teria sido muito agradável ficar velhinha com ele. Caríssimos amigos, como muitos de vocês ficaram sabendo na Semana Santa, fiz exames no hospital e os resultados não foram bons. O tumor do qual fui operada há um ano se espalhou por outras partes do corpo e, humanamente, nada mais podemos fazer, exceto rezar muito e pedir a Deus a força para viver santamente esta provação. Assim decidimos viajar para Medjugorje, o lugar onde Deus me fez encontrar com Henrico, e pedir a ele a graça. Certamente não voltaremos de mãos vazias. Se algum de vocês quiser acompanhar-nos, não só com as orações, mas também fisicamente, estamos organizando um voo para a próxima terça-feira, 17 de abril, pela manhã, voltando na quinta-feira para a hora do almoço. O tempo está um pouco apertado, mas visto que muitos tinham pedido expressamente para ir, queremos poder compartilhar este momento de eternidade com vocês. Com muito amor, Henrico, Chiara e Francisco. O e-mail com que Chiara e Henrico anunciam a viagem a Medjugorje e convidam os amigos a acompanhá-los é um pequeno tesouro. Chiara escreve que seus exames de saúde não foram bons, mas sublinha o fato de que foram feitos na Semana Santa, como se dissesse que Deus está olhando, que tem tudo sob controle, para deixar claro que se o amamos, não podemos excluir que seu caminho seja a cruz. Sem medo, ela fala de seu tumor. Humanamente, nada mais podemos fazer. Escreve, exceto rezar muito e pedir a Deus a força para viver santamente esta provação. Santamente. Existe um modo de viver santamente uma provação? Sim, acima de tudo com a confiança de que Deus irá responder, que não deixará faltar a sua ajuda, que virá em socorro. E como Kiara tem esta confiança? Ela se apoia em Deus, crê nele. No meio de tantos que, mesmo batizados, agem como se Deus não existisse, mais uma vez ela se comporta de modo a fazer Deus presente. Estando ele próximo dela, bem como de seu marido, torna-se possível crer na vida eterna. Mas isso não significa eliminar a provação. Antes, significa passar através dela, ou passar por cima, como Jesus sobre as águas. Talvez como escreveu Antônio Sodi,
É a verdadeira felicidade que obedece a essa lei. Chiara queria levar a todos nós ao mesmo lugar onde havia encontrado. Henrico, certa de que não voltaríamos de mãos vazias. Também nós estávamos seguros de que traríamos alguma coisa para casa. Pensávamos em sua cura, mas abertos a crer que Deus tivesse planos diferentes. No passado, ele nos maravilhara, tirando da morte a vida por 2 vezes. Primeiro com Maria Grazia Letizia, depois com David e Giovanni. O funeral se transformara em uma janela para a eternidade. Na manhã de 17 de abril de 2012, no aeroporto, todos veem pela primeira vez o curativo sobre o olho de Chiara. Precisa dele para não ter visão dupla. Naqueles dias, ela se preocupará também em organizar os quartos de seus amigos, para ver as famílias com crianças, ver se tem espaço suficiente, renunciando de bom grado ao próprio quarto por este motivo. Dos poucos peregrinos previstos de início, no fim, eram mais de 160 pessoas no avião, mas foram quase 300 que aderiram à iniciativa. Chiara gostaria que todos fossem a Medjugorje, mas precisou fazer uma seleção. O avião pôde receber pouco mais da metade, e ela e Enrico decidiram dar preferência às famílias, para que viessem inteiras, sem deixar ninguém em casa. É uma viagem que se tornou possível pela generosidade da família de Chiara, mas também pelos médicos Daniela e Ângelo, que lhe permitiram viajar apesar de tantas incertezas e preocupações. Chiara vai como uma autêntica peregrina, sem saber se voltará. No compartimento de carga do avião está um cilindro de oxigênio para uma eventual necessidade, ou para o caso de ela querer atingir o cume do monte. Pôde o bordo a todo custo. Muitos dos lugares da aeronave são ocupados por crianças de todas as idades. Algumas delas lhe perguntam o motivo do tampão nos olhos, e Chiara responde que está mascarada de pirata, fazendo-as rir, com uma expressão brincalhona. É uma excursão festiva, alegre, ninguém parece sentir o cansaço da viagem e se percebe um clima solene, quase litúrgico. O que deveríamos pedir? Qual milagre? Não o sabíamos. Nós queríamos apenas acompanhar Chiara e Enrico e estar com eles. Não sabíamos o que aconteceria, mas não nos perguntávamos sobre isso. Serenamente confiávamos no presente, abandonando-nos a ele a todo momento. Por certo, sabíamos somente que era importante estarmos ali, para ter junto o caminho espiritual de oração, o aspecto físico de uma peregrinação.